Que nosso Senhor Jesus abençoe nossos bons propósitos de estudar mediunidade. O curso começando hoje e nós utilizaremos um livro como base, que foi um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1. E o tema dessa aula de abertura é o capítulo 1º dessa obra, Evolução Histórica da Mediunidade. O que nós observamos? Em verdade, se nós pararmos para pensar, o homem nunca esteve distante de Deus, ou pelo menos da ideia de Deus, seja pelo medo em que na antiguidade se tinha dos fenômenos naturais, pelas chuvas torrenciais, pelas tempestades, pelos raios, pelas grandes ondas, fosse pela curiosidade e aí no grande avanço científico do século XIX, de estudar a raiz, por que os fenômenos naturais acontecem, estudar as leis naturais, fosse simplesmente pela admiração dos fenômenos naturais. Hoje nós ainda nos encantamos com o fenômeno da aurora boreal. Então, nós sempre, por intuição, nós tivemos essas primícias de mediunidade. E isso veio avançando com o passar do tempo. Em realidade, isso acontece porque, numa turma como essa, eu acredito que nem todos sejam médiuns ostensivos, mas se interessam pelo tema de mediunidade, porque todos nós, em maior ou menor grau, sentimos a presença de espíritos, temos essa intuição da vida além túmulo e por esse motivo somos médiuns. Isso foi o que Allan Kardec disse. Tomando para uma visão física, isso significa que nós funcionamos mais ou menos como se fôssemos antenas e nós irradiamos mensagens como radiações eletromagnéticas, como as antenas físicas que nós conhecemos, e recebemos essas influências. E o interessante é que nós recebemos essas influências não apenas da nossa dimensão, como a gente costuma dizer, dimensão física, dimensão espiritual. Na verdade, a dimensão espiritual ela é muito diversa, né? Tem diversas dimensões, a gente vai chegar lá. Então, o que acontece é que Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que, embora nós sejamos instrumentos, e nós vamos ver que a mediunidade é uma característica física, né? De um desenvolvimento específico da epífise, né, cerebral, mas ele diz que, embora nós sejamos instrumentos, nós precisamos afinar o nosso instrumento pelo diapasão do mestre. Então, o que acontece? Um músico experimentado, né, que tenha uma capacidade muito boa de desenvolver o seu talento, ele consegue pegar qualquer instrumento e conseguir desenvolver belas notas. Mas se ele pega um instrumento afinado, ele consegue, de alguma forma, fazer com que aquele instrumento fosse quase uma extensão do seu talento. E a mensagem fica muito mais clara. E aí a gente pegou o livro Missionários da Luz, que é o terceiro da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. No capítulo 3º, o benfeitor espiritual dessa obra, Alexandre, ele vai dizer assim: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fenômenos vivos. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. E como é que a gente santifica essa faculdade? Seria passar os dias em prece, né, contrito, tentando se conectar com o alto? Seria através da prática do bem, da prática da caridade? Na verdade, o que a gente vê é que a mediunidade é exercida 24 horas por dia. E até nós, quando nós passamos durante o nosso dia por um momento de irritação, que nós alteramos essa faixa vibratória, a gente vê como os nossos pensamentos mudam e como às vezes a gente acaba mergulhando numa faixa de mais irritação e de uma sensação ruim. Então, na realidade, o que ele nos mostra é que passar o nosso dia com pensamentos elevados e na prática do bem é a melhor forma de santificar essa faculdade. E aí eu trouxe um conceito de física quântica, mas é muito simples de entender, chamado teoria das cordas. Esse conceito diz o seguinte, que cada um de nós, ou melhor, que a porção básica de tudo que existe do universo, e isso nos inclui como espíritos, não é uma partícula singela,
Porque se você fosse considerar uma partícula, você não conseguiria pensar numa forma de vibração. Mas que a partícula básica de tudo que existe do universo é uma infinitesimal corda, uma pequena corda que vibra, e vibra em múltiplas dimensões. E todos nós somos pequeníssimas cordas e observamos que uma corda vibra numa determinada frequência. E quando a gente fala que os nossos pensamentos ruins fogem da faixa de frequência da espiritualidade superior, ou da faixa que deveríamos estar, é porque nós, como pequeníssimas cordas, estamos vibrando numa frequência dissonante dessa da espiritualidade superior. E observamos que, como nós dissemos ontem, se nós somos antenas, nós precisamos vibrar não apenas numa frequência consonante com a espiritualidade superior, mas temos que ter uma intensidade de sinal elevada para que essa comunicação seja o mais límpida possível. E para isso, nós vamos recorrer ao conselho do Mestre Jesus: vigiai e orai, através da vigilância dos nossos atos e dos nossos pensamentos e da oração, nós reforçamos esse sinal. Mas voltando à teoria das cordas, ela diz ainda uma coisa interessante. Ela diz que não existe apenas um universo, mas existem multiversos. Engraçado. Às vezes a gente entende o mundo corporal e o mundo espiritual como se fosse um universo e outro tentando se comunicar. Mas na verdade existem múltiplas, infinitas dimensões com as quais a gente pode se comunicar. Uma analogia para a gente tentar entender o que são esses multiversos: imagine que todos nós somos como se fossem pontinhos na superfície de uma bolha de sabão, e que a bolha de sabão é o nosso universo, e que na criação existem outras infinitas bolhas de sabão, e essas bolhas de sabão ora se aglutinam formando uma nova bolha de sabão, dando origem a um novo universo. Ora elas se dissociam, se separam e formam bolhas de sabão diferentes, formando dois novos universos. Então tudo isso para que a gente tenha a compreensão da imensidão do que é a criação e da possibilidade que nós temos através da mediunidade de nos poder comunicarmos com uma infinidade de espíritos dessa grande criação de Deus. Até aí tudo bem, gente? Então, uma coisa bem básica Pode falar. Vamos a essa teoria das coisas. Depois, posteriormente, a senhora falou das bolhas. Sim. Esses multiversos. Sim. Seriam exatamente o quê? Universos múltiplos. Isso. São múltiplos universos. E o que a teoria das cordas diz é que esses múltiplos universos não estão estanques. Lembre o que Jesus disse: meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Então a criação ainda está se desenvolvendo. Então a teoria das cordas, que é uma teoria hipotética, mas científica, comprova o que Jesus disse, dizendo que o universo que nós conhecemos é um. Existem outros universos que a ciência não consegue comprovar, mas sabe que existe, e esses universos continuam se expandindo, se multiplicando, se dividindo e se aglutinando. Então, isso eu trouxe para que a gente pudesse pensar como é algo imenso que foge da nossa compreensão conceber. Através do nosso pensamento e através do exercício da mediunidade, como a gente pode se conectar com dimensões completamente diferentes, né? E dentro de mediunidade, existem dois conceitos básicos, que é o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico é aquele em que o médium se apassiva e se coloca como instrumento da forma mais inerte possível para a comunicação do intercâmbio mediúnico. E o fenômeno anímico é aquele no qual o médium participa. Existe algum certo grau de confusão e algumas linhas de pensamento até induzindo para que o fenômeno anímico seja algo negativo, e necessariamente não o é. Na psicografia de Chico Xavier do livro Paulo Estevão por Emmanuel, inúmeras vezes, dito pelo próprio Chico, ele participou de um fenômeno anímico em que na sua tela mental Emmanuel
demonstrou as cenas da época, né, do cristianismo primitivo, para que o médium tivesse a vivacidade. Qual a vantagem prática do fenômeno anímico? Há uma compatibilidade, uma sintonia entre o espírito comunicante e o médium. É justamente o que nós falamos no início, de afinar o instrumento, e esse afinar passa pela parte da moralidade, que nós vamos ver, né? Mas também pela sintonia com o espírito que vai se comunicar. Porque nós vamos ver que isso é muito importante. Quando há uma distonia, muitas vezes um médium, até por algo involuntário, deturpa a mensagem, com base nas suas impressões pessoais. Então, essa sintonia é extremamente importante. O fenômeno anímico ele é tão presente, a ponto de Divaldo Franco dizer que no início do desenvolvimento da mediunidade, as manifestações chegam a ser 80% anímicas e apenas 20% mediúnicas. Apenas com o passar do tempo, quando o médium vai ficando experimentado, chega no máximo de 95% mediúnica e 5% anímica. Então não é algo necessariamente ruim. E aí Alexandre, mais uma vez, nesse capítulo, Desenvolvimento Mediúnico na obra, vai dizer: alguns pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, acreditam no mecanismo absoluto de realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Né? Então, o que a gente tem com isso? Nesse capítulo 3 de Desenvolvimento Mediúnico, Alexandre reflete justamente pela frequente postura de alguns médiuns, de, numa psicografia, por exemplo, simplesmente se coloca em posição confortável numa cadeira, caneta em punho, sobre uma folha de papel e espera que a espiritualidade se manifeste. Só que o próprio Espírito Emmanuel, em suas obras, já diz que para a espiritualidade descer até a materialidade, há uma série de sacrifício e esforço, mas que o que a espiritualidade deseja é que nós ascendamos ao nível superior. E para isso, é o que Alexandre nessa obra diz, é necessário trabalho, esforço, uma conduta pautada no bem. Então, o exercício da mediunidade, ele é muito desafiador. A mediunidade, não raras vezes, é acompanhada por muitos tormentos, principalmente no começo, quando ela eclode. Porque, como um médium é um grande sensitivo, ele, e não raras vezes, ele não entende o fenômeno mediúnico, seja porque não tem essa ciência, né, da vida após a morte, ou porque quer negar e quer abafar a mediunidade e não consegue. Então é uma chuva de tendências de manifestações. Ele não sabe lidar com aquilo, não sabe o que é dele e não sabe o que é da vida além túmulo. Então no começo é muito difícil, mas a mediunidade é uma oportunidade única, não só de ajudar ao outro, mas não é incomum que ela venha como uma oportunidade de remissão, de retratação do próprio médium com a lei. E aí nós falamos que a mediunidade tem essa característica fisiológica. Nós temos uma região do cérebro chamada epífise. Nesse livro Missionários da Luz, capítulo 2, é inteiramente dedicado, né, à epífise, que é chamado por André Luiz como órgão da vida mental. E a epífise nos médios tem uma adaptação diferente que confere o título de mediunidade. Mas o caráter moral do médium é decisivo não apenas para a natureza das comunicações, mas para que ele não se perca. Nós falaremos mais a seguir sobre mediunidade com Jesus. E essa é justamente a influência do médium. Na questão 223 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer assim, no item 2º: a alma do médium pode se comunicar como qualquer outro espírito, se goza de certo grau de liberdade, recorda suas qualidades de espírito. E isso é essencialmente interessante. Assim como ele pode ter uma conexão com outro espírito externo, a própria alma do médium, e aí o médium recorre
ao acesso ao seu próprio subconsciente e inconsciente, ele mesmo pode dar comunicações. Essa noção é importante que seja conhecida justamente para que se saiba, digamos assim, a fonte daquela determinada mensagem, que muitas vezes pode ser do próprio médium. Aí ele continua, no estado de sonambulismo ou de êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. E o espírito encarnado no médium pode exercer influência e alterar as comunicações, assimilando-as às suas próprias convicções. Foi essa questão que nós citamos como exemplo Chico Xavier e Emmanuel, em que eles tinham uma sintonia muito grande e que por isso era mais... E lógico, por causa dos predicados de Chico, era mais difícil que o Chico colocasse as suas próprias convicções. Essa sintonia torna a mensagem mais cristalina, né, sem impurezas. E aí agora nós vamos entrar nessa evolução da mediunidade, dado esse preâmbulo, para que nós entendêssemos, né, as características gerais do fenômeno mediúnico. Bom, logo no início, nós passamos por uma mediunidade primitiva, em que havia uma idolatria às forças da natureza. E essa noção de mediunidade, essas primícias de mediunidade eram mais uma intuição individual. Com o passar do tempo, como o ser humano é um ser gregário, ele passou a se reunir em coletividades. E essa mediunidade passou a ser mais tribal. E havia uma espécie de adoração, mas um pouco tanto conturbada, em que haviam oferendas e sacrifícios ao que naquela época os seres humanos consideravam como a divindade, que era o céu, o mar, a terra. Com o passar do tempo, veio o fetichismo, que é uma outra nuance da mediunidade, em que houveram cultos a objetos. E daí vem o voodoo, a magia negra. E aí, com o passar do tempo também, nós viemos para uma mediunidade mais mitológica. E na história, nós temos uma vasta descrição dessa mediunidade mitológica, a começar pelos egípcios. Os egípcios pensavam bastante na morte, passavam a vida mais pensando na forma como iriam morrer. E os egípcios têm um livro chamado Livro dos Mortos, que era uma espécie de diário de coordenadas do espírito que seria encarnado. Eles acreditavam que no mesmo corpo que habitavam em vida, então as coordenadas de como seria essa vida no mundo espiritual. E eles se preocupavam bastante não apenas com os cuidados do corpo, mas de angariar o máximo de bens materiais enquanto vivos que pudessem, porque eles acreditavam que a vida após a morte seria um reflexo exato daquilo que fizeram na vida. Guardadas as devidas proporções, existe uma determinada semelhança com o que nós acreditamos. A grande diferença é que o patrimônio que eles acreditavam era meramente físico e material, e o patrimônio que nós acreditamos é moral. Os hindus também acreditavam em algo extremamente interessante. Observemos que nós estamos falando de povos da antiguidade, e os hindus já acreditavam nos múltiplos universos, que só agora os cientistas com a física quântica conseguiram teorizar sobre. Eles, no livro védico, eles acreditavam numa coisa chamada de plataforma transcendental. Essa plataforma transcendental seria o que nós conhecemos como fluido universal, onde estamos todos mergulhados. E a mitologia não para por aí. Os gregos, nós temos largas obras, né, na história, falando da mitologia e filosofia grega. Os judeus também, Moisés com os 10 mandamentos, um grande exemplo da mediunidade, o livro sagrado indiano, Bhagavad Gita. E aí continua. E aí eu quero chegar numa mediunidade interessante, que é a mediunidade oracular. E nós temos um fenômeno bíblico mais ou menos relacionado com ele. Os oráculos, na mitologia grega, eram templos habitados por deuses,
em que muitos imperadores faziam consultas a esse oráculo para tomar grandes decisões relacionadas à sua própria vida ou relacionadas aos impérios que tomavam conta. E temos alguns nomes: Vespasiano, Tito, Trajano, buscavam esses oráculos. Observemos que em todas essas épocas é uma forma do ser humano tentar se conectar com a divindade, através de meios físicos, através ou da adoração, através da contemplação ou através de médiuns. Nesses oráculos, os médiuns da época eram chamados de pitonisas. E aí, no fenômeno bíblico, nós temos uma passagem interessante de Saul procurando o falecido Samuel por intermédio da pitonisa de Endor. Está no Velho Testamento. Samuel 1, capítulo 28, versículos de 5 a 14. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou Yahvé, um dos nomes para Deus, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e consulte. A necromancia, que é essa consulta aos mortos, era proibida por lei em Israel. Mas por quê? Hoje nós temos tantos fenômenos relacionados à psicografia, estimulamos essas mensagens, lemos livros, que foram psicografados, que nos trazem tanto consolo e informação. Por que naquela época era proibido? Por causa da questão moral, mas por misericórdia divina. Porque se na época a necromancia, essa comunicação com o mundo invisível, fosse incentivada, provavelmente os débitos contraídos a partir dessa comunicação desregrada, sem essa percepção do aspecto moral, traria débitos ainda maiores do que aquele povo, naquela época, já contraía. Lembremos que nessa época nós ainda tínhamos a lei religiosa casada com a lei política da sociedade. E nós tínhamos primícias de justiça. Era um dos mandamentos básicos da lei, como não se matarem. Então, observemos que a justiça utilizava às vezes um pouco do temor e do medo para inibir as pessoas a cometerem crimes. Então, naquela época, não era adequado estimular esse tipo de comunicação. E observemos que no caso de Saul, a motivação principal não foi pela caridade, não foi para tentar entender os enigmas do universo, não foi exatamente para se aproximar de Deus, mas ele estava tomado de medo por uma circunstância da vida. Ele era senhor de um império, estava sendo acuado por uma tropa inimiga e recorreu a médium para que se comunicasse com o ser espiritual, para que desse a ele as coordenadas do que fazer. Hoje nós temos consultas nesse sentido, principalmente por parte do tarô e coisas do tipo, em que recorremos a esses meios para coisas frívolas. Então, esse tipo de circunstância, esse tipo de acesso da mediunidade para esses meios era proibido, não era incentivado e ainda hoje não é. E aí continua. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Então nós temos um exemplo clássico, já no Antigo Testamento, de um intercâmbio mediúnico e de uma manifestação. Outro muito claro é no glorioso dia de Pentecostes. Aí já é no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia se exprimirem.
Então, falando dos apóstolos nessa manifestação mediúnica. É engraçado que a Bíblia de Jerusalém tece alguns comentários sobre o que seria esse vendaval impetuoso e as línguas de fogo. Ele vai dizer que as línguas de fogo seriam o dom das línguas, porque justamente para provar que aquelas comunicações não eram anímicas, não eram próprias dos apóstolos, eram proferidas em línguas e idiomas diferentes e desconhecidos por eles mesmos. E além disso, essa parte do vendaval impetuoso é uma alusão a que seria o espírito, o sopro da vida, dando essa ideia de que seria mesmo uma manifestação mediúnica, né? De um espírito se comunicando através daqueles apóstolos. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 103, Perante a Multidão, vai tecer comentários também sobre o dia de Pentecostes. Ele diz assim: aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. E aí nós entramos numa evolução da mediunidade, que é a do próprio Espiritismo. Logo no começo, lá no século XVIII, nós tivemos os fenômenos das cadeiras girantes, né? Ou dança das mesas, para dar essa impressão do impacto. Primeiro momento em que o Espiritismo surge, causando alguma surpresa aos nossos órgãos dos sentidos para chamar a atenção. Lá naquela época lá de Moisés, também se tinha uns fenômenos que passa na Bíblia lá, dizendo que Yahvé se apresentava de dia como uma nuvem e à noite como fogo. Isso. E que se ouvia a voz de Deus, né? Isso. Sair de dentro da nuvem e de dentro do fogo. Exatamente. Isso seria já algum tipo de manifestação, talvez até uma materialização de alguma forma. Uhum. Sem sombra de dúvida, inclusive... Da clareaudiência, sei lá. Isso. Os fenômenos físicos da mediunidade. Inclusive, quando houve a recepção dos 10 mandamentos por Moisés, o cenário foi bastante perturbador. Fechou-se o céu, uma tempestade começou a cair, relâmpagos vararam os céus, justamente dando a impressão desses fenômenos físicos, né? E ruídos estentóricos foram ouvidos, e não foi nada calmo, nada tranquilo, né? Foi uma manifestação bastante exaltada. Então a gente vê essas passagens por toda a Bíblia mesmo, desses fenômenos físicos. Essa primeira aula, ela não vai falar muito dos tipos de mediunidade. Nós vamos começar a falar na aula que vem, quando a gente for falar de metapsíquica, nós vamos falar de fenômenos objetivos e subjetivos, aquela mediunidade que é mais física e a mediunidade que é mais intelectual, né, da psicografia, da clareaudiência. Mas vai ser tema abordado do curso, mas foi muito bem lembrado. E aí no Espiritismo nós tivemos essa primeira abordagem de levitação, de dança das cadeiras, e na época especulou-se diversas causas para que isso acontecesse. Pensou-se na eletricidade, que de certa forma poderia animar esses corpos, mas na verdade era observado que existia uma causa inteligente. E aquelas pancadas e aqueles ruídos passaram a responder perguntas simples. E uma pancada representava sim, 2 pancadas representavam não. E essa comunicação começou a se desenrolar. Depois pensou-se num aparato em que um lápis ou caneta era amarrado a um cesto e esse aparato era depositado sobre um papel e algumas mensagens começaram a ser escritas por intermédio dessa força. E aquelas pessoas, principalmente os mais céticos, investigavam os fenômenos e não conseguiam explicar nada razoavelmente para que aquela comunicação inteligente pudesse se dar, a menos que fosse algum ser inteligente que não vivesse as circunstâncias físicas que estivesse se comunicando. E aí nós temos uma médium que nessa época foi extremamente importante. Eu trouxe um pouco da história dela para que nós falemos. Eusapia Palladino, uma médium italiana de efeitos físicos,
Por volta de 1854, ela começou a dar essas manifestações. E por ser médium de fenômenos físicos, uma coisa marcante na característica da mediunidade dela era a formação do ectoplasma, para que materializasse os espíritos. E isso à época foi bastante impressionante, porque os mais céticos poderiam ver de clara vista a curva, a forma do rosto dos seus entes queridos ou de pessoas famosas e conhecidas à época. E esse tipo de fenômeno serviu para retirar um pouco da incredulidade e fazer com que eles utilizassem o raciocínio para tentar explicar aquilo que estava acontecendo. Então é interessante a gente dizer isso tudo, porque algumas pessoas procuram ainda, nos dias de hoje, o espiritismo e essa parte do fenômeno para poder se comunicar, pedir conselhos ou até pedir mensagens, que visem dar consolo. Mas, na verdade, essa fenomenologia foi mais importante logo no início, para tentar apresentar o fenômeno e para, de alguma forma, aguçar a curiosidade para aquilo que estava acontecendo. E o interessante é que Eusápia era desprovida de recursos financeiros. Era uma médium iletrada e dava comunicações em diversos idiomas. Como explicar? Se não por meio de um ser inteligente que se comunicava através dela. E aí, Charles Richer, nós vamos falar muito de Charles Richer na aula que vem, que foi o autor do Tratado de Metapsíquica, e Pierre e Marie Curie, que foram dois cientistas muito famosos, muito importantes para uma série de descobertas do campo científico, por volta de 1894, praticamente dissecaram a médium. Pesavam a médium, auscultavam a médium, tentavam ver se não tinha alguma espécie de instrumento eletrônico que fazia ela reproduzir aquelas vozes como um gravador. Imagine, naquela época, isso seria rudimentar demais para produzir essa tipo de qualidade de comunicações. E aí Charles Richer chegou a afirmar o seguinte: o único truque possível é o que poderia resultar de extraordinária facilidade da médium como mágica. É a única explicação razoável. Mas como explicar o fenômeno quando se está segurando suas mãos e seus pés e quando a luz é suficiente para ver tudo quanto acontece? Imagine a médium praticamente amordaçada, mesmo assim dando suas comunicações. Um mágico mais experimentado teria que ser um ilusionista bastante bom para poder iludir tantos cientistas de olho nela. E aí nós vimos para Mediunidade com Jesus, no mesmo capítulo 3 dessa obra de André Luiz, Missionários da Luz. Alexandre vai dizer assim: a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, a luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocaram o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Temos diversas obras que falam exatamente desse trecho. Excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra, sem a preparação necessária. Um exemplo, Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Diversos casos de médios que nasceram no berço espírita, com uma mediunidade cheia de recursos para ajudar muitas pessoas e mercadejaram o seu dom. Ou utilizaram a inteligência para coisas escusas, para fins escusos. Ou se envaideceram demais pelo fato de ter o dom da mediunidade e utilizaram mal. E despertaram em loucura, despertaram em profunda obsessão. Porque imagine que para um sensitivo é ainda mais grave do que para nós, porque ele está completamente sendo influenciável. Ele é muito mais suscetível à vida no mundo espiritual, muito mais suscetível a obsessões de toda sorte. Então o comprometimento é ainda maior. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer:
Muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nessa matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Então, a mediunidade não é simplesmente um ato passivo. É lógico que a passividade do médium é algo que deve se buscar sempre para que seja uma comunicação translúcida e cristalina. Mas é necessário um esforço pessoal do médium para chegar nesse patamar. Não é algo automático, é necessário o trabalho. A lei do trabalho, que é uma das leis morais, nós estudamos, ela é constante em todos os ensinamentos de Jesus e também do Espiritismo. O trabalho é o que vai ser decisivo para que nós tenhamos as nossas conquistas morais. E no caso da mediunidade, para que ela seja exercida de acordo com os valores morais apregoados pelo Cristo. E aí tem uma obra chamada Intercâmbio Mediúnico, de João Cleófas, psicografia de Divaldo Franco, que ele diz o seguinte: Jesus, dialogando com os perturbados e perturbadores do além-túmulo, exortava-os a cessarem a fúria e a tirania. E por saber que a tarefa de redenção que o amor não lograsse, o sofrimento imporia, fazia com que a mediunidade fosse uma terapêutica cirúrgica inalienável para a renovação de cada paciente. Então, qual a ideia? A ideia é a seguinte: na verdade, o esforço de nós trabalharmos e de nós conquistarmos essas virtudes morais, falando especificamente do exercício da mediunidade, é para que nós tenhamos autoridade moral. Porque palavras, qualquer um de nós é capaz de dizer. Bons conselhos, basta que nós sejamos sensatos e queiramos bem alguém para dar bons conselhos. Mas no exercício da mediunidade, as palavras não bastam. Os espíritos não estão muito preocupados com aquilo que nós temos a dizer, mas eles se impressionam muito mais com as nossas vibrações. Lembra que nós falamos no início que nós somos antenas, e essa vibração é conquistada justamente por essas qualidades morais que nós temos: a mansuetude, a brandura, a paciência, o querer bem, o amor. Isso é que muda o nosso patamar vibracional. Então, Jesus dizia que ele exortava, através da mansuetude, que as obsessões se diluíssem. Mas ele sabia, ele não agia com imposição, porque ele sabia que aquilo que o amor não lograsse naquele tempo, o sofrimento traria, mais cedo ou mais tarde. O Espírito Emmanuel, no capítulo 12 do livro Via de Luz, vai dizer exatamente isso. Todos podem transmitir recados espirituais. É engraçado que Emmanuel compara, em certa parte, quanta água. Vamos copiar, tá vendo? Gente, o que é isso? E aí ele compara essa transmissão de recados espirituais como o serviço de correios que a gente tem aqui na Terra. Então, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia é muito fácil, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Então, na verdade, não bastam as palavras. Para que nós consigamos convencer o irmão, imagine, por exemplo, numa sessão mediúnica, em que o médium dá comunicação ao irmão que está passando por um transtorno de obsessão, está sendo o obsessor de alguém. E na mediúnica, através do doutrinador, ele é conduzido para tentar desvanecer, quebrar esses grilhões, né? Dizendo que aquele não é o melhor caminho, que a doutrina de Jesus é a doutrina do amor, que ele precisa perdoar, mas ele foi alvo de alguma circunstância anterior com aquele que hoje ele obsedia, e ele quer, de alguma forma, uma retratação, embora a nossa justiça não seja a mesma justiça do Pai. E, através das palavras, o doutrinador tenta convencê-lo, 1, 2, 3 vezes, e ele vai e volta nessa mediúnica. O que Emmanuel vai dizer
é que é muito válido que nós sejamos esses transmissores de recados espirituais, que através da nossa palavra amiga, da nossa palavra serena, nós tentemos dissuadir e tentemos quebrar essas obsessões. É caridade de nossa parte, mas que mais que isso, para que nós possamos imantar esses corações, é necessário o exemplo. Observemos o exemplo de Jesus. Ele não precisava muitas vezes falar nada. O magnetismo pessoal do Mestre imantava as pessoas, atraía as pessoas com um poder irresistível. Então é esse o guia e modelo que nós devemos copiar em todos os nossos atos da vida, principalmente no exercício da mediunidade. A mediunidade, ela é cheia de desafios. E aí eu trago outro exemplo que eu acho bastante interessante de uma médium brasileira que encarnou no Rio de Janeiro, Ivone Pereira. Ela teve uma mediunidade extremamente difícil e ela foi autora de diversas obras, né? Memórias do Suicida é a obra mais conhecida dela, né? Embora ela tenha escrito também outras, né? E ela passou por uma situação extremamente difícil porque ela encarnou fora da família espiritual. Sabemos nós que temos o nosso parentesco corporal e o nosso parentesco espiritual. Quando nós, na nossa família, temos aquela afinidade por alguns entes, tenhamos quase certeza que deve fazer parte da nossa família espiritual. Nem sempre temos a sorte de encarnar com algum ou com toda a nossa família, mas ela sempre fica ou à nossa espera ou à nossa assistência no plano espiritual. E foi o que aconteceu com Ivone nessa encarnação dela aqui na Terra. Ninguém da sua família espiritual tinha nascido na família corporal e ela se sentia extremamente deslocada, principalmente quando o exercício da mediunidade começou. Não entendiam por que aquilo acontecia. A primeira grande prova de Ivone começou aos 29 dias de nascida. Ela passou por uma experiência de catalepsia e letargia. Imagine um bebê de 29 dias que começa a se arroxear as mãozinhas, os pezinhos, os lábios, e a mãe vendo aquilo fica desesperada, achando que a filha estava morrendo. E começou na família a preparar mesmo o funeral. Preparou a coroinha de flores para colocar na fronte, a roupinha para colocar no caixão, e ela não acreditava, não é possível que minha filha com 29 dias esteja morta. Muito devota de Nossa Senhora, ela rogou com muito fervor para Nossa Senhora que, se fosse dos desígnios dela, que levasse a filha, mas que, se não fosse um momento, que mostrasse algum sinal e que a menina retornasse à vida. E rogou com tanto fervor que a sua vibração mudou. E, ao acariciar a fronte da menina, intuitivamente deu-lhe um passe. Observemos que característica interessante, porque, a rigor, o passe é uma transferência magnética que não necessariamente precisa da imposição de mãos ou de movimentos específicos. Jesus dava passe enquanto passava ao grande público. Então essa mãe dá um passe e a menina dá um suspiro e volta à vida. Eu passo aqui, eu pensei que todo ela está falando em relação à mãe. Isso, a mãe de Ivone. E aí, Ivone tem uma trilogia, e nessa trilogia ela conta as histórias dela. Primeiro livro, Nas Voragens do Pecado. Era o século XVI e ela encarnou como Ruth Carolina. Ela teve uma experiência de bastante abastança, era uma jovem muito bonita, dotada de uma beleza extraordinária, muito rica, mas ela perde cruelmente todos os entes da sua família na trágica noite de São Bartolomeu, em que foram dizimados os protestantes daquela região ali da França. E aí eu lembro de Abigail, no livro Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Abigail, logo no segundo capítulo da obra, ela perdeu o pai
também de uma forma trágica, e achou que tinha perdido o irmão. O irmão foi cruelmente torturado e preso, Gesiel. E Ivone, no caso Ruth Carolina, lá no século XVI, devido a essa grande perda, planejou uma vingança. Abigail, do contrário, resignou-se e teve ainda mais fé no Cristo. Na época ela não conhecia ainda o Cristo, mas teve ainda mais fé em Deus, que aquele tormento era um testemunho cristão necessário, né? Então observemos a diferença. Perante uma situação difícil, como é importante que nós nos entreguemos ao desígnio do Criador, aos desígnios do Pai, que nos foge à compreensão, e não nos revoltemos. Mas Ruth Carolina não fez isso. Ela planejou uma vingança e se casou com o algoz da sua família. E foi uma tragédia. Ele acabou preso, encarcerado e morreu em situações deploráveis. Aí vem um novo livro de Ivone, que ela conta uma nova existência. Uma tentativa de reparação da lei com esses dois espíritos. O Cavaleiro de Numier. Dessa vez, ela encarna como Berthe, na Bélgica. E mais uma vez encontra esse espírito, ao qual ela foi responsável pela morte na existência anterior, se casam, mas ela trai o marido e leva o cônjuge a se suicidar, um suicídio indireto. Então, Ivone perde mais uma oportunidade de remissão. Mas Deus é Pai, Deus é todo bondade e misericórdia e dá mais uma chance de retratação. Na França, Andréa, mais uma vez, ela vem na mesma família. Se eu estiver vacilando essa fala, ela vem na mesma família e suicida-se. Casada, com filhos, mas suicida-se por um processo obsessivo. Qual foi a obra? Drama da Bretanha. Ela é o drama dos Cavaleiros de Lumière. Isso. O primeiro, Nas Voragens do Pecado, o segundo, Cavaleiro de Numier, e o terceiro, Drama da Bretanha. Mais tarde, ela ainda vem como Leila e mais uma vez deserta o lar e suicida-se por culpa. Foi. Suicídios reiterados. E aí, depois de todo esse périplo, ela encarna como Ivone e através da mediunidade ela tem essa chance de se redimir. E hoje, já desencarnada, após 13 dias de falecida, ela deu sua primeira comunicação na Federação Espírita e diz que hoje cuida dos suicidas, ao amparo desses suicidas e trabalha para esses fenômenos desobsessivos. Mas você é médium, você tem acreditação. Não é coisa boa, não é coisa boa. Então observemos, gente, como a mediunidade pode ser uma oportunidade ímpar da gente se retratar. Porque observemos que em todas essas histórias existiu um esforço muito grande de tentar conciliar esses espíritos numa mesma vivência. Nós estamos falando de uma diferença de uma centena de anos de uma existência para outra. Foram mais de uma centena de anos, às vezes milênios, para poder fazer esses reajustes. Por isso que Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estás a caminho. Porque um reajuste para que nós estejamos na mesma condição, né, com esses espíritos e precisemos fazer a retratação, pode ser muito difícil, pode demorar demais. Isso pode atrasar demais a